acionar mais uma vez a Beatriz Manfredini, que tem informações para a gente a respeito desse pagamento. Bia, bom dia para você. E a segunda parcela já tem data para que seja feito esse depósito, esse pagamento? Tem sim, Lívia. A segunda parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, né? Portanto, primeira parcela até amanhã, dia 30, segunda parcela até o dia 20, mas a gente lembra que é uma escolha das empresas pagar esse 13º salário para as pessoas com carteira assinada ou em duas parcelas separadas, como acabamos de comentar, ou em uma parcela única. Nesse caso, em escolha de parcela única, o pagamento também precisa ser feito até amanhã, quarta-feira, dia 30 de novembro. Portanto, é preciso prestar bastante atenção. Os trabalhadores que não receberem, por acaso, né, esse valor do 13º ou no dia correto, ou não receberem também o valor correto, eles precisam entrar com uma reclamação, porque qualquer coisa fora dessas datas é ilegal. Então, onde os trabalhadores podem reclamar? No próprio RH da empresa, podem tentar começar resolvendo por ali, se não, podem tentar falar com uma superintendência do trabalho ligada ao governo federal, também com o Ministério Público do Trabalho ou mesmo com algum sindicato. Se a empresa não cumprir, né, com as datas ou com o valor, ela está sujeita a multa de R$ 170 por trabalhador. Por isso é muito importante, então, ficar de olho para ter tudo em dia e tudo direitinho. É importante a gente relembrar, né, que o 13º salário, normalmente a primeira parcela é referente aí à metade do valor do salário, depois vem a outra metade, mas tudo isso tem a ver com o tempo em que essa pessoa está dentro da empresa. Então, se ela tem já um ano de empresa, o 13º salário, ele vem cheio. Agora, se a pessoa tem menos de um ano, aí o pagamento é proporcional. Então, é bom ficar atento a esses detalhes também para fazer a conta certinho e cobrar realmente só se for preciso, Olivia. E eu tenho certeza, Beatriz Manfredini, que quem recebe 13º já fez todas essas contas e já se planejou sobre como gastar esse dinheiro. Já já a gente volta a falar com a Beatriz Manfredini sobre outros assuntos aqui no Jornal da Manhã. Vamos a mais um giro de opinião a respeito desse assunto com os nossos comentaristas. Coronel Tadeu, começando com o senhor. Essa entrada de mais dinheiro na economia é muito bem-vinda. Não é bom só para o consumidor, para quem recebe, mas os comerciantes acabam ficando bastante satisfeitos também, porque movimenta, né? É isso mesmo, Lívia. São bilhões de reais que são injetados na economia que fazem a alegria dos comerciantes, das indústrias e principalmente dos empregados, dos trabalhadores. Nós temos até a economia informal que oficialmente não tem o 13º salário, mas essa economia também gera riqueza, renda o suficiente para poder fazer um ganho extra no final do ano. E para o Brasil isso é extremamente importante, é uma garantia de que a gente deve fechar esse ano de 2022 com as contas muito no verde, né? Muito superavitárias. E isso, para todos nós, sem exceção, para todos os brasileiros, isso é algo muito bom. Mostra que esse ano de 2022, diferente do que foi 2020, 2021, onde nós tivemos a pandemia, será muito melhor para todos. Vamos terminar ele com bastante produtividade. Agora, Amanda Klein, quero questionar você a respeito disso também, porque a gente teve uma queda nos índices de desemprego nos últimos meses, mas também uma elevação da informalidade. Dá para fazer alguma relação entre essa entrada de mais dinheiro na economia e a informalidade? Dá para fazer algum paralelo? Seu áudio, Amanda, tá fechado? Perdão, Lívia, está fechado. Acho que o que ficou claro nos últimos anos é que o salário mínimo, de alguma forma, não deu para acompanhar toda a inflação, não teve aumento real, né? Acompanha, ou melhor dizendo, acompanha apenas a inflação, mas não teve nenhum reajuste acima da inflação. O que o novo governo eleito propõe é um ajuste pouco acima da inflação, algo em torno de 1,5%. E mesmo o atual presidente, Jair Bolsonaro, havia se comprometido já na reta final do segundo turno com um salário mínimo de R$ 1.400, ou seja, pela primeira
talvez um ganho real importante para o trabalhador. Muitos trabalhadores que não conseguiram ser absorvidos pelo mercado formal acabam adotando ou bicos, vão para a informalidade ou muitas vezes acabam se tornando MEI e não tem toda aquela segurança que o trabalhador tem, por exemplo, não tem o 13º salário. É importante para todos os empregados ficarem atentos para o que fazer ou de que forma usar o seu 13º salário. Os economistas indicam sempre o pagamento de dívidas como o primeiro, a utilização, e os últimos índices mostram um nível recorde de endividamento dos brasileiros. Algo em torno de 80% das famílias estão endividadas, tem algum tipo de dívida, não quer dizer que todas essas dívidas estejam em atraso, mas tem algum tipo de dívida. É importante quitar essas dívidas para não cair nos juros escorchantes do cheque especial do cartão de crédito. E, em segundo lugar, pensar em poupar, em guardar parte desse dinheiro e não gastar tudo imediatamente. É sempre bom ler as páginas dos jornais, recorrer a um gerente de banco, alguém que possa instruí-lo financeiramente para o melhor uso desse 13º salário. Ok, agora, Roberto Mota, a Amanda Klein falou sobre a importância de nós, consumidores, organizarmos nossas finanças com a chegada desse 13º, mas é importante também que essa orientação seja direcionada ao comerciante, que tem um aumento do faturamento nessa época, mas diante dos reflexos da pandemia, desaceleração da atividade econômica, podem ter dificuldades e poder usar esse dinheiro, esse extra, de uma forma um pouco mais consciente, né? Exato, Lívia. É muito importante também para os cidadãos, os eleitores, entenderem uma coisa que é fundamental. Independente de se eles são MEI, ou se eles são funcionários CLT, recebem ou não 13º, tudo o que eles ganham, toda a poupança que eles têm, é afetada por um imposto invisível chamado inflação. A inflação é resultado de uma coisa muito simples, do governo gastar mais do que arrecada. Então, toda vez que o eleitor ouvir promessas mirabolantes do governo, vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai dar um aumento real no salário mínimo, o trabalhador ele tem sempre que fazer essa pergunta. Mas o governo está fazendo o dever de casa dele? Ou o governo está gastando mais do que arrecada, está vindo com projetos mirabolantes, está colocando em cargos importantes pessoas que não têm nenhuma competência para aquilo? Porque se isso tudo estiver acontecendo, qualquer promessa que o governo fizer é ilusória, porque no final do mês, seja lá quanto for que você ganha, seja lá como for que você ganha esse dinheiro, ou como carteira assinada, ou como MEI, o valor do dinheiro vai embora com a inflação. O presidente eleito Luiz